Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom podemos estar aqui para compartilharmos a palavra de Deus mais uma vez. E antes de nós lermos a palavra no Evangelho de João, no capítulo 4, eu quero orar com você para que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê compreensão daquilo que Ele quer nos transmitir, para que a nossa mente se abra, o Espírito de Deus fale com o nosso coração e a gente seja impactado pela presença, pela palavra do Senhor, para que a gente seja quebrantado pela palavra do Senhor, para que a gente seja consolado ou consolada pela palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós pedimos que hoje, mais uma vez, o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor console o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, enche o nosso coração de gozo, de alegria, ó Pai. Enche o nosso coração daquela paz que excede todo o entendimento. E nós oramos porque confiamos no Senhor e na obra salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém. O texto escolhido está em João no capítulo 4, a partir do versículo 2, que é o texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana, um texto sobre o qual eu já preguei diversas vezes e ele sempre me surpreende, ainda mais quando eu entendo que ele tem a ver com o que está acontecendo com os nossos dias. Diz assim João 4, a partir do versículo 4: Era necessário que Jesus passasse por Samaria, na sua volta para Galiléia. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, o que está falando contigo. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Eu entendo e queria falar com vocês hoje sobre algo que nos preocupa enquanto igreja. Nós estamos muito preocupados com lugar, com comunhão, com adoração, com liberdade, com vida, com solidariedade, compartilhamento, e realmente são coisas muito lícitas, boas, espirituais inclusive. E o interessante nesse texto é que tudo mudou na vida daquela mulher e de muitos outros moradores de Sicar depois daquele dia. Isso é, a vida deles nunca mais foi a mesma. Percebem a semelhança com os dias de hoje? Essa mulher estava vivendo a única vida que conhecia. E de repente, tudo mudou. E mudou para sempre. É disso que trata o Evangelho, de mudança de vida, uma mudança cabal, eterna. Mas as inquietações que ela tem sobre essa questão de adoração, quem é que tem a adoração certa, onde é que tem que se fazer a coisa certa, essas inquietações, até esse encontro que ela tem com Jesus, elas ainda estão presentes na vida de muitos crentes. Quando é que a gente vai voltar a adorar juntos? Me pergunto isso toda semana. É como se a capacidade de adorar a Deus nos tivesse sido roubada. Essa mulher é uma pessoa que foi privada da comunhão, assim como nós. Ela não ia buscar água no mesmo horário que as outras mulheres, porque ninguém gostava dela lá. A gente vê que ela quer adorar a Deus, que ela quer viver, ela quer saber o que é certo e o que não é fake news, assim como nós, mas não sabe o que e nem como fazer isso na condição em que ela se encontra. Ela era considerada uma ameaça para a sociedade e hoje nos é dito que nós representamos uma ameaça uns aos outros. Então são muitas as similaridades que nos transmitem lições, algumas delas não tão agradáveis, mas eu quero compartilhá-las com vocês. A primeira delas, que não é muito agradável, embora seja verdadeira, é que nós não somos seres tão livres como gostaríamos ou achamos que somos. Tudo que a gente faz e quer na vida é controlado. Se formos bem fundo, vamos descobrir que até o que a gente pensa não nasceu conosco, foi colocado por alguém ou por alguma circunstância, situação na nossa mente. As pessoas têm me perguntado quando é que os cultos presenciais vão voltar. Repito, né? Eu também gostaria de saber, mas não sei. As projeções do governo já mudaram algumas vezes, e isso é indicativo de que a sociedade está passando por um experimento de manipulação, tendo o Covid-19 como o suposto responsável. Quando quer que os cultos presenciais voltem, nós não poderemos simplesmente ignorar esse período de quarentena como se não tivesse significado nada.
Assistindo televisão esses dias, eu fui surpreendido por uma propaganda de uma faculdade que oferece cursos online, cursos à distância. Era assim, é assim que está passando aí. Assuma o controle do seu futuro estudando na faculdade e tal. E quando eu escutei aquilo e vi aquilo, eu bateu o estalo e eu comecei a rir. Porque a propaganda, ela oferece mais do que um curso. Ela oferece a capacidade da pessoa decidir qual vai ser o seu futuro. Como se a escolha de um curso, de uma profissão ou de uma vocação garantisse alguma coisa para quem quer que seja. Eu sei que não passa de uma estratégia de marketing para vender um curso, mas se tem uma coisa que ficou muito clara para todos nós com essa pandemia, é que a gente não tem controle de nada. A gente não consegue controlar o que fazer, quando fazer e nem como fazer. Alguém dita para nós o que a gente pode ou não pode fazer. Então, quando a gente pode, quando a gente não pode, essa coisa de liberdade é pura ilusão. Quando eu era adolescente, eu queria mandar na minha vida, mas quem mandava eram os meus pais. Depois eu casei, falei, agora eu vou mandar em casa. Pior do que antes. Agora vem o governo estadual e quer ditar e limitar as minhas ações. Não adianta a gente se iludir. Uma ideologia, uma declaração de fé, a própria Constituição brasileira, as leis, essas coisas todas sinalizam como as pessoas têm que proceder na vida. Até a nossa denominação tem um manual. Mas eu vou ser bem claro e direto com vocês. Nenhuma dessas coisas funciona quando uma pessoa está perdida. Uma pessoa perdida, desorientada, desnorteada, iludida, precisa mesmo de um caminho. A vida é como cair numa mata fechada, sem trilhas, sem placas, sem noção de onde se está e nem para onde se está indo. Mas não se pode simplesmente ficar parado. A gente tem que se mexer, tem que andar e começar a abrir as picadas, não é? Acontece que só segue na direção certa na vida aquele ou aquela que é nascida do Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos em João 3, porque quem é nascido do Espírito não decide mais a vida por si mesmo. Quem tem o Espírito de Deus deve se deixar ser guiado por Ele. Jesus é o caminho, aliás, segundo Hebreus no capítulo 10, verso 20, Jesus é o novo e vivo caminho. Já que temos que seguir alguém, por que não a Jesus? Já que graças a Deus não somos livres para nos autodestruirmos, por que não deixar nossas vidas serem conduzidas pelo Espírito de Deus através do caminho que é Jesus? Você não precisa continuar sendo escravo de nada, nem de uma vida sem sentido, como era dessa mulher samaritana, porque Jesus pode transformá-la e dar sentido para ela de forma que a vida não seja desperdiçada. A segunda coisa que eu queria comentar com você sobre essa experiência dessa mulher com Jesus é que quem segue o caminho, quem segue Jesus, torna-se, à semelhança dele, bênção para todos os que o cercam. A missão de conseguir água era das mulheres, aqui nessa cultura. As famílias dependiam de alguém para lhes conseguir o que era essencial à vida. A gente vive sem muita coisa, mas sem água não dá. Os demais membros da família dependiam do esforço de uma só. E você pode ser
essa pessoa no quesito espiritual. Você pode ser a única pessoa que vai trazer o alimento espiritual para dentro da sua casa. A fonte, o poço não está mais disponível, o culto presencial não está mais disponível. Você estava acostumado aos cultos e agora eles foram entulhados, não estão mais acessíveis. Isaac, o filho de Abraão, resolveu esse imbróglio, esse problema, abrindo novos poços. Ele abria os inimigos iam lá e o entulhavam. Ao invés de tentar reabri-los, ele ia e abria novos poços. O templo, aqui simbolizado pelo poço, não está disponível no momento. O poço era o lugar onde as mulheres não só iam buscar a água, mas iam também para terem um pouco de comunhão todos os dias, no mesmo horário, à exceção dessa samaritana aqui, que não era bem vista e nem benquista pelas outras, e que ia ao poço num horário que ninguém ia, justamente para não se sentir menosprezada, para não sofrer o preconceito da rejeição. Mas foi num horário nem um pouco convencional que Jesus se encontrou com ela, falou com ela, mudou a vida dela. É extremamente importante para nós a comunhão. Eu sei, o Salmo 133, eu repito sempre para vocês, verso 3 diz que é na comunhão do Senhor, que é na comunhão do povo de Deus que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas esse tipo de comunhão não é possível no momento. Os judeus também foram privados do seu templo e tiveram que se readaptar. O que nós não podemos fazer é deixar de ser bênção na vida do próximo, na vida da igreja, na vida da comunidade, só porque não podemos mais nos reunir. Não, o templo do Espírito Santo não é o prédio da Avenida 13, o templo do Espírito Santo é você. Você é a habitação do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo jamais deixa de ser uma bênção, mesmo quando a sua vida está complicada. O encontro com Jesus fez com que a samaritana alvoroçasse a cidade. Ela, que era malquista e mal vista pela sociedade ali, tornou-se uma bênção para aquela cidade ao levá-los até Jesus. Ela não reteve a bênção só para si, ela compartilhou Jesus com todos. Você sente falta dos cultos presenciais? Eu ainda mais. Mas a bênção não está restrita a esse lugar, porque o Espírito de Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você, ele habita em mim, ele habita em nós. Houve um tempo em que a água não era encanada, e para obtê-la era preciso ir ao poço, ou ir ao rio. Isso ainda acontece em muitos lugares do planeta. Até que se criou um jeito de trazê-la para dentro das casas. Eu entendo que essa é a proposta que Jesus está fazendo para essa mulher ao dizer que o lugar não é nem Jerusalém e nem Samaria, que Deus é Espírito e está em todo lugar. Em outras palavras, você pode ter água viva sem ter que ir até um poço, sem ter que ir até o templo, porque a água viva veio até você. Aleluia! Jesus veio até nós. E Ele faz das nossas vidas não só trazendo bênção na nossa vida, como Ele faz das nossas vidas bênçãos. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês a partir dessa experiência dessa mulher. Não se preocupem. Os cultos presenciais vão voltar, mas entenda uma coisa, mesmo os cultos nunca mais serão os mesmos. Quem faz dieta, não é, deveria saber que as células têm memória. Isso significa que não basta chegar ao tão sonhado peso.
É preciso mantê-lo, se eu não estou enganado, por cerca de 2 anos, um período bem grande, até que o corpo entenda isso, que o corpo assimile esse novo peso, de forma que a pessoa não sofra o tão terrível efeito sanfona. Então, quem emagrece e volta a engordar, por problemas que não sejam de saúde, mostra que não aprendeu nada com o tempo de sofrimento que passou, de privação que passou, para chegar onde chegou. Uma das lições que essa quarentena, ou oitentena, porque já faz muito mais de 40 dias, né, deveria nos ensinar é exatamente essa lição, que a vida não pode e não vai voltar a ser igualzinha ao que era antes. Ela não vai voltar a ser exatamente a mesma que era em diversos aspectos. Nós estamos entrando numa era de um novo normal. E isso se aplica diretamente a nós, cristãos, no quesito congregacional. Vida é algo dinâmico. A vida não é estática, é algo que se move na direção de Deus, por isso deve mudar, e mudar sempre e para melhor. Essa experiência que estamos vivenciando veio nos revelar o quão frágeis eram os nossos conceitos, os nossos ritos, as nossas formas de adorar a Deus. Depois que essa fase passar, infelizmente, muitos não vão voltar. Haverá um grupo ainda maior daquilo que ficou sendo chamado de desigrejados, adeptos dos cultos via YouTube, e não há nada que a gente possa fazer quanto a isso. Mas eu não quero terminar essa palavra de uma forma aparentemente ruim, para baixo, como se nós tivéssemos que nos dobrar ao inevitável, um inevitável ruim, negativo. Não, eu quero terminar com o milagre de Jesus na vida de quem se encontra com Ele. Esse quarto ponto eu chamei de uma transformação maravilhosa, porque essa mulher é uma mulher marcada. Mesmo uma pessoa chafurdada na frustração, na decepção, no desprezo, na solidão, no sofrimento, pode encontrar propósito na vida quando Jesus a aborda. Em outras palavras, a vida muda da água para o vinho. Milagre que só Jesus pode fazer. Foi o primeiro que ele fez, inclusive, nas bodas de Caná. E foi o que Jesus fez também na vida dessa mulher. Mudou tudo. A vida dela nunca mais foi a mesma. Deus nunca será, entenda isso, meu querido, minha querida, Deus nunca será impedido de realizar um milagre na vida de quem quer que seja. Governo nenhum pode impedir que Deus transforme a sua vida. Organização mundial nenhuma pode impedir que Deus complete a obra que Ele mesmo começou na sua vida. Nova ordem mundial nenhuma pode impedir que a vontade de Deus seja feita na terra para com você, assim como é feita no céu. O anticristo não poderá frustrar o plano de Deus. Gente, não importa o que aconteça, não importa ao que nos obriguem, não importa do que possam nos privar, nós somos e continuaremos sendo o povo mais abençoado da face da terra. E não precisa de muito. Em Mateus 18, 20, Jesus diz o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali com eles. Ele está presente. Isso não significa que Jesus não está presente quando tiver menos do que 2. Não. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele está presente e isso é tudo o que importa, gente. A sua família vai ser uma bênção.
o seu trabalho, o seu comércio, a sua empresa vai ser uma bênção, a sua vida vai ser ainda mais abençoada do que jamais foi, se é que isso é possível. Então lembrem-se, a única liberdade que importa é a de se estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Quem anda com Jesus é canal de bênção nas mãos dele, não importa a sua condição, não importa a condição em que esteja. A vida nunca mais vai ser a mesma, mas com Jesus será sempre melhor, infinitamente melhor. Deus continuará realizando milagres na sua vida, ainda que o mundo, a carne e o diabo tentem fazer de tudo para atrapalhar. Tome essa palavra no seu coração. Não fique triste. O nosso dia vai chegar e nós vamos nos alegrar. O bom disso, irmãos, é que a bênção de Deus continua diariamente. O maná de Deus na nossa vida é diário, continua vindo sobre as nossas vidas, independentemente de qualquer outra coisa. Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco e nada poderá mudar isso. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.